Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado, silencioso, iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de vocês o seu lápis, sua borracha, seu caderno, seu estojo, todo o material que você for utilizar e ministrar na nossa aula hoje, certo? Livro de vocês, o da nossa aula, que é o material didático de vocês, né? O caderno e o livro, o caderno de atividade de vocês. O livro que nós vamos trabalhar hoje é o livro de artes. Então, peguem o livro de arte de vocês e acompanhem aqui a nossa aula. A arte de contar história. Quando você escuta isso, a arte de contar uma história, você pensa logo em quê? Contação de histórias, histórias infantis. Muito bem. As histórias infantis, ela tem um papel fundamental na formação do indivíduo, tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões. Quando se conta uma história, deve-se ter em mente que aquele momento será de grande valia, pois através desse conto será formado um banco de dados de imagens que será utilizada nas situações interativas vividas por elas. O ideal é que, ao contar uma história, tenha uma diversidade de estratégias, sendo considerada como os principais, como tocar a imaginação das crianças. Sempre quando você for contar uma história, você para e vê, botar o ponto principal dela, é tocar a imaginação da criança, é fazer com que a criança, ela use a sua imaginação para ouvir aquela história e vivenciar aquela história. Saber como utilizar a expressão corporal, o ritmo, o gesto e principalmente a entonação de voz, fazendo com que nesse momento a criança fique envolvida pelo encantamento e pela fantasia. Saber como utilizar a expressão corporal, o ritmo, o gesto, principalmente a entonação, principalmente quando você vai contar a história, é muito bom você variar a sua entonação de voz. Você contar a história de uma maneira como se você estivesse vivendo, de uma maneira lúdica, de uma maneira cantada. Você pode criar vozes ao contar essa história, imitar as personagens da história, fazendo com que nesse momento as crianças fiquem envolvidas pelo encantamento e pela fantasia. As contações de histórias, ela nos transmite valores morais, estimulam a nossa imaginação, além de desenvolver o gosto que as trairão para a leitura quanto mais velhos. Quando a gente escuta uma história e vivencia essa história e flui essa história, bota a sua imaginação para fluir, o que é que ocorre? Você traz dentro de si algo de valor. Muitas histórias infantis, muitas fábulas, elas nos transmitem valores como gratidão, responsabilidade, respeito, amor, sabedoria. Então, ele nos transmite alguns valores morais, nos passa isso e fixa na gente que quando a gente vai contar essa história para outra pessoa, você já conta de maneira diferente para essa pessoa entender o valor que essa história quer lhe passar, o ensinamento que a história quer lhe passar. Saber sobre a contação de história é um papel importantíssimo, desde a educação infantil até nas séries mais avançadas. Por quê? Porque ela faz com que a criança ela tenha o gosto pela leitura. Desde o início do desenvolvimento das habilidades da comunicação e da fala, o ser humano conta história. Quando a história do Brasil, a história do Brasil é uma história que é contada até hoje. A história do Brasil é contada até hoje. Então, quando a gente vai contar uma história e você vivencia essa história, você coloca suas emoções. A contação de história também ajudava os povos antigos a passar o tempo e vencer o tédio. Além disso, as histórias também é a maneira mais significativa que a humanidade encontrou para expressar
as experiências que nas narrativas relativas não acontecem. Com o passar dos anos, as histórias se tornaram também uma forma de preservar a cultura e os valores e de compartilhar o conhecimento com outras próprias gerações posteriores. Então, a história do Brasil, ela é contada de geração por geração. Então, todas as histórias são contadas de geração por geração, de pessoa por pessoa, de maneiras diferentes. Cada pessoa tem a sua maneira de contar a história. Dessa maneira, não há como negar que as histórias tiveram um importante papel no processo evolutivo da humanidade. A contação de história na educação infantil, ela é muito rica e muito importante. Por quê? Porque geram nas crianças o despertar, tanto a imaginação desde das séries iniciais, desde o infantil 2. A partir do infantil 2, quando a criança escuta uma contação de história, ela começa a despertar a imaginação dela. As emoções dela começam a fluir. Quando você conta uma história que a criança gosta dessa história, ela vivencia, ela fica ali impactada em lhe ouvir contar a história. Já quando você conta uma história que não conta a história da maneira que a criança quer ouvir, da maneira lúdica, da maneira divertida, da maneira que passe para o ouvinte, que você está vivenciando essa história, ela já coloca outro tipo de emoção a fluir. Através de todos esses estímulos gerados pela contação de história, foi percebido que através dela todas as pessoas são capazes de absorver valores morais e sociais. E nesse contexto que entra a importância desta como prática educativa. Por meio dela, as crianças podem começar a desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem, criando empatia com as personagens. Quando você lê um livro, o porquê que é bom ler livro, porquê que é bom. Quando a gente faz uma copia, a gente aperfeiçoa a nossa escrita. Quando a gente lê, nós aperfeiçoamos a nossa leitura. O hábito de ler, o gosto pela leitura, faz com que a nossa linguagem ela seja aprimorada. A contação de história desperta na criança o lado lúdico, característica muito importante para o desenvolvimento. E o lúdico que a criança desenvolve uma criatividade de senso crítico. As histórias são excelentes ferramentas para ajudar as crianças na absorção e reflexão e memória. São também sensações experimentadas por quem escuta uma história. Assim, as escolas compreenderam que essas técnicas é poderosa na educação de seus filhos. Além de ensinar a ler e a escrever, as histórias infantis, ela transmite à criança um momento crítico, um momento emocional. Ela começa a passar vários tipos de emoções para a criança através da leitura. Existem algumas ferramentas que a contação de história ela passa para as crianças, que é a origem da literatura, a origem daquele livro, por que aquele livro foi contado, quem vivenciou, será que essa história foi vivenciada na realidade ou é só um conto, só uma imaginação? Qual é a característica dessa obra? O que é que essa obra quer trazer para mim? Qual o ensinamento que eu vou ter com essa contação de história? Como eu tiro proveito dessa história? O que é que eu tiro para mim de bom da história que você ouviu? O conto de fadas tem vários contos de fadas que você tem ensinamentos através dele. Há transmissões de valores, os valores que nós adquirimos quando nós ouvimos uma contação de história, quando nós ouvimos uma fábula. E o processo de comunicação e oralidade. Você começa a se comunicar e tem uma oralidade diferente quando você começa a ler bastante, a ouvir bastante história, a contar as histórias que vocês têm. Só que cada pessoa ela conta a mesma história de maneiras diferentes. A contação de história é uma atividade fundamental que transmite conhecimentos e valores, e sua atuação é decisiva na formação
e o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem da criança. A tia botou uma atividade para vocês fazerem. Preste atenção como é que a tia quer essa atividade. Você vai gravar um vídeo contando uma história, um conto de fadas. Tia, mas qual é o conto de fadas? Livre. Você vai botar o conto de fadas que você mais gosta. Só que, porém, todavia, contudo, vocês vão ter que representar esse conto de fadas. Vamos supor que você escolhe o Peter Pan. Você vai se colocar na história. Ou você vai ser o Peter Pan, ou você vai ser o Capitão Gancho, ou você vai ser a Sininho, ou você vai ser qualquer personagem do conto de fada Peter Pan. Você vai se caracterizar e vai contar a história para a tia, certo? Esse vídeo você vai mandar para o meu WhatsApp, para o meu WhatsApp da tia, não é o WhatsApp do grupo, é o WhatsApp da tia. Você vai mandar para mim, vai contar essa história para mim. Você vai fazer com que eu fique ansiosa para ver como é que vai terminar essa história. Eu quero que vocês me deixem fluir a minha imaginação através de você contando essa história, certo? Eu quero que a minha imaginação, a minha criatividade flua ao ouvir vocês contando e representando essa história, tá certo? Então, querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br, reveja quantas vezes vocês quiserem, está na nossa plataforma digital. Um bom final de semana, cuide-se, quero ver o vídeo de vocês, quero ver a representação de vocês nessa contação de história, tá bom, meus amores? Então, bom final de semana, até a próxima aula.